Capítulo 1. O encontro no campo de batalha. O ano era 1943 e a Europa estava em chamas com a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos e à destruição, a base militar de Saint-Michel, localizada em uma pequena cidade na França ocupada, tornou-se um ponto crucial para as operações aliadas. Soldados feridos chegavam todos os dias, e o clima de tensão era palpável. O comandante James Sinclair, um homem de 35 anos, era conhecido por sua liderança firme e coração de aço. Alto de ombros largos com olhos azuis penetrantes e uma barba bem aparada, ele era temido e respeitado por seus homens. Mas por trás daquela fachada de aço havia um homem marcado pelas cicatrizes da guerra, que carregava o peso das vidas perdidas sob seu comando. Certa manhã, após uma emboscada particularmente sangrenta, James voltou à base exausto, seu uniforme manchado de sangue e poeira. Ele se dirigiu ao hospital de campanha, onde os gritos de dor e o cheiro de antisséptico preenchiam o ar. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Lena Whittaker, uma jovem enfermeira britânica de 27 anos, trabalhava incansavelmente entre as maçãs. Com cabelos castanhos presos em um coque desarrumado e olhos verdes que brilhavam com uma determinação feroz, ela era um raio de luz em meio à escuridão da guerra. Lena tinha uma habilidade natural para cuidar dos feridos, sua presença acalmava os soldados, e sua voz suave oferecia consolo nos momentos mais sombrios. James, ao observar Lena de longe, sentiu algo diferente dentro de si, algo que ele não experimentava há muito tempo. Ele a viu enquanto ela consolava um jovem soldado, limpando suas feridas com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade ao seu redor. Ela parecia tão frágil, mas ao mesmo tempo, tão incrivelmente forte. Após terminar seu turno, Lena foi até o comandante para informá-lo sobre a situação dos feridos. Ao se aproximar dele, sentiu a intensidade do olhar de James, algo que a deixou desconcertada. Ele agradeceu pelo trabalho dela com um aceno de cabeça, e quando suas mãos se tocaram brevemente ao trocarem um relatório, uma faísca passou entre eles. Capítulo 2. Atração proibida. Nos dias que se seguiram, James encontrou desculpas para visitar o hospital de campanha mais vezes. Ele dizia a si mesmo que era apenas para garantir que seus homens estavam sendo bem cuidados, mas no fundo, sabia que era para ver Lena. Ela, por sua vez, também começou a notar a presença constante do comandante. Seus olhares furtivos, os sorrisos trocados à distância, havia algo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois podia negar. Numa noite chuvosa, depois de mais um dia exaustivo, Lena foi buscar um pouco de ar fresco no exterior da tenda hospitalar. A chuva caía pesada e o som das gotas era a única coisa que quebrava o silêncio da noite. Foi então que James apareceu, sua silhueta se destacando sob a luz fraca de uma lamparina. Enfermeira Whittaker, disse ele com uma voz baixa e rouca. Eu estava te procurando. Lena sentiu seu coração acelerar. Comandante, o que posso fazer por você? James deu um passo à frente, ficando mais próximo de Lena. Eu só queria agradecer, por tudo que você faz. Pelos homens. Por mim. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Só estou fazendo o meu trabalho, comandante. E você faz isso melhor do que qualquer um. Ele deu mais um passo, agora próximo o suficiente para que Lena sentisse o calor de seu corpo. Eu não sei como teríamos sobrevivido sem você aqui. Lena sentiu suas bochechas corarem, e antes que pudesse responder, um trovão ressoou à distância, fazendo-a se encolher instintivamente. James, num movimento quase inconsciente, estendeu a mão e segurou a dela. Eles ficaram assim, em silêncio, enquanto a chuva caía ao redor. Eu não deveria estar aqui, murmurou ele, mas não fez menção de se afastar. Isso é errado. Eu sou seu superior. Isso não pode acontecer. Eu sei, respondeu Lena, embora seu coração desejasse o contrário. Mas, é difícil negar o que sentimos, não é? Muito difícil, concordou James, sua voz agora quase um sussurro. Ele olhou nos olhos dela, e naquele momento, todas as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos começaram a ruir. Com um movimento lento, ele inclinou-se e roçou os lábios nos dela, um toque suave e hesitante, mas cheio de desejo reprimido. Capítulo 3. O fogo da paixão. O beijo entre James e Lena durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para acender uma chama que eles não poderiam apagar. Nas semanas seguintes, a atração entre os dois se intensificou. Eles trocavam olhares cheios de significado durante os breves momentos que passavam juntos, e cada toque, por mais inocente que fosse, parecia carregar uma carga elétrica. Numa noite, quando a base estava em relativo silêncio e a maioria dos soldados dormia, James decidiu que não podia mais lutar contra seus sentimentos.
Ele foi até a tenda onde Lena dormia e com o coração acelerado sussurrou seu nome. Lena abriu a porta de lona, seus olhos ainda sonolentos, mas ao ver James, a expressão de surpresa deu lugar a um sorriso suave. Comandante, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, embora soubesse a resposta. Não consegui parar de pensar em você, Lena. Precisamos conversar. Ela hesitou por um momento, mas então assentiu e o convidou para entrar. A pequena tenda estava iluminada por uma única vela, lançando sombras dançantes nas paredes. O espaço era apertado, mas a proximidade apenas aumentava a tensão entre eles. Isso não é certo, disse Lena, sua voz tremendo ligeiramente. Mas eu não consigo evitar o que sinto por você. James a olhou nos olhos, sua expressão séria. Eu sei que é perigoso. Sei que poderíamos perder tudo, mas não posso mais viver fingindo que não sinto nada. Eu quero você, Lena. Mais do que já quis qualquer coisa na minha vida. Lena sentiu o coração bater mais rápido, as palavras de James a envolvendo como uma onda. Ela deu um passo à frente e sem mais palavras, eles se beijaram novamente, dessa vez com uma paixão que ambos haviam reprimido por tempo demais. James segurou o rosto dela com as mãos, aprofundando o beijo, e Lena envolveu os braços ao redor de seu pescoço, entregando-se completamente ao momento. A intensidade do beijo aumentou, e o calor entre eles se tornou quase insuportável. James puxou Lena para mais perto, sentindo o corpo dela pressionado contra o seu. O desejo que sentia por ela era avassalador, e ele sabia que não poderia mais segurar o que sentia. As mãos de James começaram a explorar as curvas de Lena, enquanto seus lábios se moviam com urgência, como se estivessem tentando recuperar o tempo perdido. Lena, por sua vez, não queria mais resistir. Seus dedos desceram pelo peito de James, desabotoando sua camisa com mãos trêmulas. Quando ela finalmente tocou a pele dele, quente e firme, um gemido escapou de seus lábios. James respondeu segurando-a pela cintura e puxando-a ainda mais para ele, seus corpos agora completamente unidos. Lena, murmurou ele entre beijos, sua voz carregada de desejo. Eu preciso de você. E eu de você, respondeu ela, sua voz rouca e cheia de necessidade. Os dois se entregaram à paixão, esquecendo por um momento a guerra que os cercava, as responsabilidades que tinham, e as consequências que suas ações poderiam trazer. Naquela noite, eles se amaram com uma intensidade que parecia apagar o mundo ao redor. James foi gentil, mas ao mesmo tempo, não conseguia conter a urgência de seu desejo. Lena, sentindo-se segura nos braços dele, se entregou completamente, deixando-se levar pelo momento. Capítulo 4. Consequências. Na manhã seguinte, a realidade voltou a bater à porta. Embora nenhum dos dois quisesse admitir, sabiam que o que tinham feito poderia mudar tudo. As tensões na base eram altas, e qualquer sinal de fraqueza por parte do comandante poderia ser fatal. James e Lena tentaram agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível esconder a mudança entre eles. Seus olhares carregavam um novo entendimento, uma nova profundidade que não passava despercebida pelos outros. Os soldados começaram a murmurar, e logo os rumores se espalharam pela base. O tenente Rogers, um oficial de alta patente e braço direito de James, percebeu a situação. Leal ao comandante, mas consciente dos perigos que um romance como aquele poderia trazer, ele confrontou James numa tarde. Comandante, sei que o que vou dizer é difícil, mas preciso ser honesto. Os homens estão comentando sobre você e a enfermeira. E capítulo 5. Conflito interno. James, ao ouvir as palavras de Rogers, sentiu um frio na espinha. Ele sabia que, como comandante, sua posição exigia não apenas respeito, mas também um certo distanciamento emocional. Qualquer sinal de favoritismo ou fraqueza poderia ser visto como uma vulnerabilidade, algo que ele não podia se permitir em tempos de guerra. Rogers, eu sei que os rumores estão circulando, e respondeu James, tentando manter a calma. Mas isso não afeta minha capacidade de liderar. O que aconteceu entre mim e a enfermeira Whittaker foi um momento de fraqueza, mas isso não mudará minha determinação em cumprir o dever. Rogers olhou fixamente para James, medindo suas palavras. Comandante, você é um dos melhores líderes que já conheci. Mas se esses rumores continuarem, eles poderão minar sua autoridade. Os homens precisam de um líder em quem possam confiar plenamente, sem dúvidas ou distrações. James sabia que Rogers estava certo, mas a ideia de afastar-se de Lena era dolorosa. Naquela noite, ele se encontrou com ela em segredo, longe dos olhos curiosos da base. Lena percebeu a tensão nos ombros dele, e antes mesmo que ele pudesse falar, ela soube o que estava por vir. James, você não precisa dizer nada. Eu sei o que está acontecendo, disse Lena, sua voz calma, mas triste. Nossa relação, por mais que signifique para nós,
pode colocar tudo a perder, e isso é algo que não podemos permitir. James segurou as mãos de Lena, sentindo a suavidade dos dedos dela em contraste com as cicatrizes em suas próprias mãos. Lena, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, mas não posso negar o que sinto por você, e pensar em te perder me despedaça. Lena sorriu com tristeza, seus olhos marejados. Eu também sinto mesmo, James. Mas nós dois sabemos que neste momento temos responsabilidades maiores. A guerra ainda está acontecendo, e muitas vidas dependem de você. Talvez, quando isso tudo acabar, possamos encontrar um jeito de ficarmos juntos. James puxou Lena para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Ele não queria soltá-la, mas sabia que tinha que fazer o que era certo. Com o coração pesado, ele se afastou lentamente, plantando um último beijo na testa dela. Prometa-me que vai se cuidar, Lena. E que não importa o que aconteça, você vai continuar sendo a mulher forte e incrível que eu conheci. Eu prometo, James. E você seja o líder que eu sei que você é. Vamos vencer essa guerra e quem sabe, depois disso, possamos escrever uma nova história juntos. Capítulo 6. O ataque inesperado. Os dias se passaram com uma tensão crescente na base. Lena e James evitavam qualquer contato desnecessário, mantendo o profissionalismo que a situação exigia. Mas a distância entre eles não diminuía os sentimentos que compartilhavam, ao contrário, parecia intensificá-los. Então, numa madrugada fria, a base foi atacada de surpresa por forças inimigas. Explosões ecoaram pelos arredores, e o caos tomou conta do lugar. Soldados corriam de um lado para o outro, tentando organizar uma defesa, enquanto tiros e bombas caíam ao redor. James imediatamente assumiu o comando, coordenando as defesas e tentando manter a ordem em meio ao pandemônio. Lena, por sua vez, estava na linha de frente do hospital de campanha, tratando os feridos que chegavam em estado crítico. O som dos gritos, o cheiro de sangue e pólvora, e a pressão de salvar vidas sob fogo cruzado testavam sua resistência ao limite. No auge da batalha, uma explosão próxima fez a tenda hospitalar tremer, derrubando maçãs e espalhando medicamentos por toda parte. Lena foi jogada ao chão, sentindo um corte na testa começar a sangrar. Mas, ignorando a dor, ela se levantou e continuou a tratar os feridos, mesmo com a visão turva. Enquanto isso, James lutava para manter a linha de defesa, sua mente dividida entre a batalha e a preocupação com Lena. Ele sabia que o hospital estava na mira dos inimigos, e o pensamento de algo acontecer a ela o enchia de pavor. Finalmente, após horas de combate, as forças aliadas conseguiram repelir o ataque. Mas a base estava em ruínas, e o número de mortos e feridos era alarmante. James, exausto e ferido, foi até o hospital de campanha para verificar a situação. Lena estava lá coberta de sangue, o rosto marcado pela exaustão e pelo ferimento na testa. Quando ela viu James, sentiu um alívio tão grande que quase caiu de joelhos. Ele correu até ela, envolvendo-a em seus braços, ignorando os olhares dos outros. Eu pensei que tivesse te perdido, disse James, a voz carregada de emoção. Estou aqui, James. E estou bem, respondeu Lena, embora sua voz tremesse. James olhou ao redor, vendo os soldados feridos que Lena havia ajudado a salvar. Ele sabia que ela havia arriscado sua própria vida inúmeras vezes durante o ataque, e seu respeito por ela cresceu ainda mais. Capítulo 7. A decisão difícil. Os dias seguintes ao ataque foram de recuperação. A base estava sendo reconstruída, e os feridos estavam sendo transferidos para hospitais mais equipados. James e Lena continuaram a se evitar, mas o que haviam vivido juntos durante o ataque os uniu ainda mais. Porém, James sabia que por mais forte que fosse o vínculo entre eles, a guerra ainda não havia terminado. Ele tinha que pensar no bem maior, e isso significava fazer sacrifícios pessoais. Numa noite, enquanto todos na base dormiam, James foi até a tenda de Lena. Ela estava acordada, como se o esperasse, sentada em sua cama com um livro nas mãos. Precisamos conversar, disse James, sua voz grave. Lena assentiu, já prevendo o que viria. Eu sei, James. Mas não precisa dizer nada. Eu entendo. Lena, James começou, mas as palavras pareciam difíceis de sair. Ele se aproximou dela, segurando suas mãos. Eu vou pedir para ser transferido. Eu não posso continuar aqui te vendo todos os dias, e sabendo que não podemos ficar juntos. Lena sentiu uma pontada de dor no coração, mas sabia que James estava certo. Eu entendo, James. E apoio sua decisão. Mas saiba que onde quer que você esteja, eu vou estar pensando em você. E esperando o dia em que possamos nos reencontrar. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando, compartilhando o que poderia ser o último momento juntos por um longo tempo. Finalmente James se inclinou e beijou Lena uma última vez, um beijo cheio de amor e saudade.
Disse Lena. E por favor, sobreviva a isso. Eu preciso de você do outro lado dessa guerra. E eu de você, James. Até que nos reencontremos, seja seguro. Amor à distância. James foi transferido para outra base, longe de Saint-Michel. Ele e Lena mantinham contato por cartas, cada uma carregada de palavras de amor, esperança e saudade. A guerra continuava, mas a promessa de um futuro juntos os mantinha fortes. Capítulo 8. O fim da guerra. Os meses seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. A guerra avançava para sua fase final, com cada lado lutando com todas as forças restantes. A base de James estava longe do fronte principal, mas ele acompanhava de perto os desenvolvimentos e a crescente pressão sobre os inimigos. Enquanto isso, Lena continuava a desempenhar um papel crucial na linha de frente, ajudando a tratar os feridos e mantendo a moral dos soldados alta. As cartas trocadas entre James e Lena eram uma âncora em meio ao caos. Eles compartilhavam não apenas as notícias do dia a dia, mas também suas esperanças e sonhos para o futuro. Essas cartas mantinham o vínculo entre eles forte e inquebrantável, uma lembrança constante de que, apesar da distância e do sofrimento, havia um futuro a ser construído juntos. Finalmente a notícia que todos esperavam chegou. A guerra estava chegando ao fim. Com a rendição dos inimigos iminente, as tropas começaram a se preparar para a transição para a paz. James recebeu ordens de que sua base seria uma das primeiras a retornar à normalidade, e ele sabia que seu retorno à casa estava próximo. No entanto, a prioridade agora era garantir que a vitória fosse alcançada com a menor perda possível e garantir que todos os homens voltassem para casa em segurança. Lena, por sua vez, continuava a trabalhar até o último momento possível, ajudando a lidar com os feridos e a garantir que a transição para a paz fosse tranquila. A pressão estava diminuindo, mas o trabalho não parava, e ela estava determinada a fazer a sua parte até o fim. Capítulo 9. O reencontro. Com o fim das hostilidades, as bases foram gradualmente desativadas e os soldados foram liberados para retornar aos seus lares. James finalmente recebeu a permissão para voltar ao seu país natal. A emoção e a expectativa pelo reencontro com Lena eram avassaladoras. Após um longo e cansativo deslocamento, James chegou a Saint-Michel, agora pacificada. Ele estava ansioso e nervoso, seu coração batendo forte enquanto caminhava pelas ruas que antes eram palco de tanta destruição. A cidade estava começando a se recuperar, mas ainda carregava marcas da guerra. Lena estava de volta ao hospital de campanha, agora transformado em um centro de reabilitação. Ela estava ocupada, mas sempre que uma carta de James chegava, seus colegas notavam a luz nos olhos dela, o sorriso que parecia mais brilhante. Cada carta era uma pequena promessa de que o futuro seria melhor. Finalmente, James chegou ao hospital de reabilitação. Ele se aproximou da entrada com o coração acelerado e, ao ver Lena de longe, sentiu uma onda de emoções que quase o derrubou. Lena estava ocupada organizando alguns documentos quando sentiu uma presença familiar e levantou a cabeça. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o tempo pareceu parar. Lena correu em direção a James, e ele a recebeu com um abraço forte e apertado, como se tentasse fundir suas almas em um só ser. Lágrimas de alívio e felicidade desciam pelos rostos deles enquanto se abraçavam. James, você está aqui, murmurou Lena, sua voz embargada. Eu estou aqui, Lena. Finalmente estou aqui, respondeu James com a voz cheia de emoção. O momento foi de pura felicidade e alívio, mas também de reflexão sobre tudo o que haviam passado. A guerra tinha deixado suas marcas, mas o amor e a promessa de um futuro juntos eram mais fortes do que nunca. Capítulo 10. Um novo começo. Com o fim da guerra, James e Lena começaram a reconstruir suas vidas juntos. O retorno à normalidade foi um desafio, mas eles enfrentaram isso juntos, apoiando-se mutuamente. A cidade de Saint-Michel estava em processo de reconstrução, e James decidiu se envolver no esforço para ajudar a restaurar a comunidade. Lena, agora reconhecida por seu trabalho durante a guerra, começou a trabalhar em uma nova missão de ajuda humanitária, buscando apoiar aqueles que ainda estavam se recuperando dos traumas da guerra. Ela e James estavam determinados a usar suas experiências e habilidades para fazer a diferença. Enquanto a cidade se recuperava e a vida voltava ao normal, James e Lena estavam determinados a não deixar que as experiências passadas os definissem, mas sim a usar essas experiências para construir um futuro melhor. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, cercados por amigos e familiares que haviam testemunhado sua jornada. Com o tempo, eles encontraram uma nova estabilidade e um novo propósito em suas vidas. Juntos, eles enfrentaram os desafios que surgiram e construíram uma vida rica e significativa, fundamentada no amor e na dedicação um ao outro.
E assim o amor de James e Lena, forjado em tempos de guerra e sofrimento, se tornou uma história de esperança e renovação, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor verdadeiro pode prevalecer e criar um novo começo. #Epílogo. O mundo continuou a girar, e a paz finalmente chegou. James e Lena olharam para o futuro com esperança e determinação, sabendo que apesar dos desafios que enfrentaram, tinham encontrado um ao outro e construído algo duradouro. A história deles era um lembrete de que mesmo nas horas mais sombrias, o amor e a esperança podem iluminar o caminho para um novo começo.